Você sabia que a palavra de Deus, ela sempre tem um endereço certo? E hoje Deus quer falar contigo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, mas eu sei que Deus tem algo para falar contigo. Lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 44, 45, 46, 47 e 48 diz: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Por que alguém porventura recusaria água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Essa palavra, ela diz sobre um momento em que Pedro foi orientado a levar a palavra do Senhor para Cornélio. E Cornélio também foi orientado a ouvir a palavra de Deus em visão, enquanto ele jejuava e orava. Pedro, quando ele teve a visão, ele viu um lençol branco descendo do céu, com vários animais que naquela época eram considerados animais impuros. Então, ele ouviu uma voz naquela visão que pedia para ele comer aqueles animais. Porém, Pedro se negou a comer os animais. E então ele ouviu uma voz dizendo: Não chame de impuros, imundos, aqueles a quem eu santifiquei. Então, ou seja, Cornélio, ele não era ainda batizado, ele ainda não era cristão, ele só era um homem temente a Deus e que ouviu também uma visão de Deus falando para que ele fosse mandar buscar Pedro, porque Pedro tinha a palavra do Senhor, como o Senhor ordenou na visão, né, que ele não tratasse como imundos aqueles que não eram purificados aos olhos de Pedro e dos irmãos da igreja naquela época. Então, Pedro foi até Cornélio para levar as palavras para alguém que naquele tempo seria alguém imundo, seria alguém impuro, incircunciso, alguém que não cria em Deus. E aí Pedro, falando ali a palavra de Deus para Cornélio, né, e aqueles outros que estavam ali, desceu sobre Cornélio e aquele povo o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre Pedro e os discípulos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que você que se acha indigno do amor de Deus, que se acha impuro, às vezes você saiu da presença do Senhor e você se acha incapaz de voltar ou não merece, eu digo para você hoje que você não é imundo, porque Deus, ele desceu com seu Espírito Santo sobre Cornélio antes mesmo dele ser batizado nas águas. Isso quer dizer que ele já tinha escolhido Cornélio. E Cornélio, antes mesmo de ser batizado pelo Espírito Santo e também nas águas, Cornélio já era temente a Deus. Então o que importa para Deus é o seu coração, é o seu amor pelo Senhor, é crer nele para ser salvo, para ser batizado, para poder viver as maravilhas do Senhor. Então, eu gostaria que você meditasse nessa palavra hoje. Você tem se sentido imundo na presença do Senhor? Você tem se sentido impróprio para estar voltando para a presença do Senhor com alguma vergonha, algum medo, algum anseio? Eu quero te convidar hoje para você ouvir a palavra do Senhor e para que venha cair sobre você o Espírito Santo, para que você possa ser cheio da graça do Senhor, porque as misericórdias dele também falam na palavra, que dura para sempre. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra no coração de vocês.